Eles não matam você por ser extremista. Eles chamam você de extremista pra poder te matar. E aí, queridos heróis, como é que vocês estão? Tudo bem? O que você vai assistir agora é uma condensação do que o Heróis e Mais vem falando durante 6 anos. É isso aí. Você vai assistir Nicolas Ferreira, um vídeo que, lançado há 8 horas, já tem mais de 360 mil visualizações. Elvis e eu trouxemos aqui pra gente assistir junto com você e debater sobre esse vídeo. Um convite ao extremismo. Roda a vinheta, porque tá no ar Heróis e Mais. Ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua fé de forma extrema. Meus queridos heróis e heroínas, estamos aqui no canal do Nicolas Ferreira. Ele lançou esse vídeo, como o Tony falou, há 8 horas. Esse vídeo é aquele que vai bater milhão. Nicolas é um ótimo comunicador, é um político conservador e vem fazendo um trabalho sensacional. E ele seria o próximo Charlie Kirk, né, Tony? Muita gente no Brasil aponta ele como a próxima vítima, o próximo alvo. E aqui é um debate, na verdade é até um clickbait, vamos dizer assim. Esse termo extremismo é, na verdade, o neologismo de esquerda para nós conservadores. Para eles, nós somos, por sermos conservadores, nós somos extremistas. Então o Nicolas faz uma reflexão aqui, vamos assistir com vocês. Vamos assistir, meus queridos heróis. A gente vai dar empurrada se não respeitar a gente. Fascista. Bordãozinho, né? Olha lá. Colocou ali uma representação como se fosse o Tyler Robson, né? Eles não matam você por ser extremista. Eles chamam você de extremista pra poder te matar. A violência começa com a linguagem. As palavras usadas contra conservadores são munição pesada, que muitas vezes sentenciam a sua morte. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode hoje apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver. É uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. O objetivo? Fazer com que um grupo de pessoas se esqueça de que outros grupos de pessoas são humanos. No último dia 10 de setembro de 2025, o influenciador Charlie Kirk foi baleado dentro de uma universidade, na frente de centenas de jovens, mulheres, idosos, crianças, inclusive na frente de sua esposa e sua filha, que correu em sua direção, assustada, quando ouviu o barulho do tiro, imaginando que poderia ser protegida pelo pai, que tombava por um tiro tomado no pescoço. Os estudantes que estavam lá fazem... A gente viu o Felipe Neto ali, que foi um dos propagadores de muitas fake news no Brasil, principalmente relacionado aos conservadores. A esse negócio de que todo mundo é fascista, todo mundo é nazista, tá muito na boca de Felipe Neto e desses grandes influencers do YouTube e de outras plataformas de redes sociais. Hoje eu vi um vídeo da esposa do Charlie Kirk. Hoje nós estamos gravando esse vídeo no domingo e eu vi ela falando sobre perdão. E ela perdoou em rede mundial. Mais de 100 mil pessoas estavam no estádio lá onde estava acontecendo a celebração, né, da despedida de Charlie Kirk. E ela perdoou, cara. Me veio na mesma hora muitas lágrimas. Porque esse negócio do perdão, ele sempre toca em mim, muito forte. E eu me emocionei e chorei emocionado. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E a gente vai fazer um vídeo depois comentando sobre essa homenagem aí da despedida de Charlie Kirk. Mais de 100 mil pessoas. Que poderia ser protegida pelo pai, que tombava por um tiro tomado no pescoço. Os estudantes que estavam lá fazem rodas e começam a orar. Logo depois vem a notícia. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk está morto.
Até mesmo seus oponentes de debate se comovem com a morte. Afinal, a discordância não deve ser motivo para comemorar a morte de ninguém. Por um outro lado, em minutos, milhares de vídeos comemorando a morte do rapaz. Mataram o Charlie Kirk. Olha isso. Tomou um tiro, não sei se na cara. Tem 2 filhas pequenas. Que bom pras filhas dele, né? Que bom pras filhas dele. É o demônio, cara. O demônio. Esse cara é um demônio. Sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista. A esquerda rapidamente tentou classificar o atirador como extremista de direita. Tudo falso. O que se sabe realmente até agora? Era o único de esquerda na sua família e, além de romper com ela, foi morar com uma companheira trans. A real é que Charlie defendia valores conservadores como família e liberdade de expressão. Isso foi o suficiente para que ele fosse rotulado de extrema direita, mesmo sem nunca ter ameaçado ou praticado violência contra ninguém em momento algum de sua vida. Repito, ele nunca praticou qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Ele era conhecido mundialmente exatamente pelo oposto, o diálogo. Rodava universidades, debatendo, discutindo e ensinando aos estudantes os mais diversos assuntos, respondendo sempre de forma aberta e sincera, apresentando de forma respeitosa e muitas vezes até amável os seus pontos de vista. Extremista, fascista, racista. Era assim que a grande mídia e os esquerdistas em geral o rotulavam. As justificativas, ele defendia coisas absurdas. E por isso ele merecia morrer. Eu mesmo não concordava 100% com Charlie. E mesmo que você acredite que ele defendia algo absurdo, ele merecia ter sido assassinado por isso. Uma pessoa não deveria ser livre para falar o que quiser sem que ela mereça tomar um tiro por isso. Porque mesmo o assassino que atentou contra a vida de um pai, destruiu o futuro de uma família, não foi tratado como extremo alguma coisa por absolutamente nenhum veículo da mídia tradicional. Porque, inclusive, não foram taxados de extremistas os inúmeros indivíduos que publicaram o doutor lá, o doutor médico. Covarde e revoltante. Vou além, porque alguns dos seus amigos e amigas, talvez até você, ache normal que alguém comemore o assassinato de uma pessoa que apenas publicamente defendia as opiniões que talvez você não concorde. A resposta é simples. Programação mental. A força... O Nicolas vai entrar nessa questão da programação mental e tudo mais, e ele vai linkar com o início do vídeo dele sobre a questão da desumanização e tudo o que a esquerda aprendeu e vem fazendo, não só de agora, não é da era woke, tá? Ele vai trazer aqui essa questão do fascista, essa questão do rótulo para com os conservadores, para com, na verdade, qualquer pessoa que seja contrárias ao ideário de esquerda, a esquerda que está no poder, que se tornou hegemônica no passar das décadas. E o que a gente vê é claro, todas essas pessoas, o Peninha, o próprio Felipe Neto, outros influenciadores, essas pessoas aí que vêm à internet e dão essas opiniões de forma grosseira, desumana, violenta, eles fazem isso porque eles se sentem seguros. Para eles é o lugar comum, é o normal rotular a gente de fascista, de nazista, de racistas, mesmo que não tenha lógica nenhuma, que é o caso da maioria das vezes. Charlie Kirk não era nada do que falavam, Tony e eu não somos nada do que a galera fala da gente, o Nicolas não é nada do que as pessoas falam sobre ele. E tá em todo lugar, né? As pessoas acham que é só no meio do debate público da política. Tá enganado, cara. Isso começa na cultura. Se transforma na cultura. E o Elvis acabou de falar, nós não somos isso que esse pessoal fala. E a gente, aqui, durante esses 6 anos de Heróis Mais, a gente já foi rotulado de muitas coisas. Recentemente, a gente vem sendo atacados porque a gente está criando um quadrinho. Porque nós estamos criando um quadrinho de um super-herói. E houve até boicote. A gente foi convidado para um evento em São Paulo, a Liga Nerdola foi convidada, e tinham algumas pessoas querendo boicotar a nossa presença lá. Eu sempre falo isso, que Deus está conosco. Acima de Deus não tem mais ninguém, cara. Mais ninguém. Entendeu? E quando Deus está conosco, muita gente também fica do nosso lado. E essa HQ que vocês estão vendo aí, ó, Legado, que já está com mais de 60% da meta alcançada. Já tem um pouco mais de um mês que a gente lançou essa HQ e nós já estamos com quase 100% da meta. Convido você a adquirir um volume dessa HQ. Vai lá, aqui no comentário fixado a gente vai deixar o link e você pode também direcionar aí o QR Code para a tela. Programação mental. A força concentrada da grande mídia que fica falando a mesma coisa o tempo todo,
junto com o controle ideológico nas escolas e universidades e a atuação coordenada dos partidos, cria um ambiente cultural perfeito para eles, uma verdadeira fábrica de doutrina. Ali, as crianças são doutrinadas desde pequenas, não por acaso, mas por um sistema que diz o que pensar e quem odiar. Acabam virando adultos cheios de rancor, prontos a rotular qualquer um de fascista ou racista, sem nem debater. O resultado é uma sociedade polarizada e infantilizada, onde a educação pública às vezes forma cidadãos críticos, mas militantes raivosos, prontos para o cancelamento em massa. É isso mesmo. Um resultado da programação mental nos colégios, universidades, pela repetida propaganda da grande mídia e pelos partidos de esquerda é esse: a desumanização daqueles que discordam das suas ideias, que assim passam a ser merecedores de violência e até morte, como nos atos terroristas da facada do Bolsonaro, do tiro do Trump ou no assassinato do Charlie Kirk. Ora, se alguém é fascista ou nazista, merece o quê? Mas e você, que não concorda com o assassinato de indivíduos que pensam diferente? Será que está livre dessa programação? Reflita. Será que você realmente repudia com a força necessária esses atos? Será que você se posiciona publicamente contra eles? Será que você tem a coragem de confrontar no debate quem os defende? Se a resposta foi não, você também foi programado. Programado para ser um covarde, para aceitar com normalidade atos abjetos. A esquerda não se limita a discordar do adversário, ela precisa negá-lo enquanto ser humano. E isso não vem de agora. Em 1942, os nazistas desumanizaram os judeus. Transformaram um grupo inteiro em ameaça ou vergonha. Vou dar uma pausa aqui rápido, né? A gente tá comentando um pouco, galera, porque o vídeo do Nicolas tem muita informação. Como a gente falou, ele é um ótimo comunicador. Então tá tudo muito condensado aqui de maneira maestral. Mas assim, a Gina Carano, ela fez essa comparação na época que ela trabalhava na Disney, que a esquerda trata os conservadores como a Alemanha nazista tratava os judeus. E por conta disso ela foi demitida da Disney. É isso aí. Essa desumanização aos conservadores tem um paralelo muito forte, muito grande com essa desumanização. E aí o Nicolas também vai falar que acontece antes também, porque não é uma coisa que apenas o regime bigodista fez. A esquerda, de forma geral, ela faz isso. Ela não quer debate, ela não quer chegar aqui, discutir com o Tony, comigo, com vocês, sabe, com o Nicolas. Não quer isso. Quer poder. O nazismo é de esquerda, cara. O nazismo é de esquerda. Vai ter muita gente que vai chegar aqui e discordar disso, mas é muito mais de esquerda do que qualquer outra coisa, entendeu? É algo diferente em alguns pontos, mas é muito mais à esquerda do que qualquer outra coisa. O nazismo não é cristão. Automaticamente ele é o quê? É só você pensar dessa forma. O nazismo não é cristão. Cristão nenhum faz o que... regime cristão nenhum fez o que o nazismo fez, cara. De forma alguma. Elvis, ele falou aí sobre a mídia, né? E a gente gostaria de lembrar que o Jimmy Kimmel foi afastado do seu programa. E rapidamente a esquerda caiu em defesa, alegando liberdade de expressão, alegando que estavam censurando a mídia. O cara falou uma mentira. E é isso que tem que acontecer. Mentiu, desumanizou, tem que sofrer as consequências, já chega. Já acaba, parou isso aí, cara. Você não pode aceitar que as pessoas te chamem de uma coisa que você não é. A mídia demoniza o cara que levou um tiro. E o cara que atirou, a mídia humaniza o cara. E aí, medidas extremas passam a parecer necessárias e até desejáveis para salvar o país ou a democracia desses monstros. Essa mensagem, repetidas vezes, com imagens, tendo o monopólio dos meios de comunicação, aumentou, e muito, a eficácia dessa estratégia. Jornais publicavam capas com caricaturas e manchetes, normalizando o ódio e reduzindo os judeus a estereótipos. Usaram filmes e cartazes, os mostrando como ladrões, animais, e os culpando por todos os problemas existentes. Mas essa ideia não veio dos nazistas. Em 1917, os comunistas na Revolução Russa idealizaram a propaganda em massa para consolidar o apoio e identificar os inimigos de classe. Ao longo dos anos, campanhas intensas que representavam os brancos, proprietários e inimigos da Revolução, como traidores, parasitas ou bandidos. Manipulavam fotografias. Sim, apagavam-se pessoas de fotos oficiais, como se elas nunca tivessem existido. Mas, na verdade, tinham sido assassinadas. Toda a estratégia pode ser resumida em animalização, caricatura, negação da humanidade, repetição massiva nos jornais e a manipulação da história. Porque antes do genocídio físico, é necessário que tenha um genocídio cultural. Isso te lembra algo? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, Olha aí. vítima
agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquela facada para mim tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa muito estranha. Que é estranha? Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiros. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje aos 39 anos. O político da oposição foi atingido por 3 tiros. Essa gente que renasceu Colômbia no neofascismo tem que ser tá na boca aí. Mas considerando que você, como uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Nos últimos anos, a esquerda brasileira aperfeiçoou essa técnica. Criou-se uma cultura em que o conservador não é visto como adversário político, mas como um outro a ser eliminado. Basta observar o que seguiu a morte do Charlie Kirk. Em vez de luto ou solidariedade humana, emergiu a celebração macabra, o deboche e a indiferença. Esses mesmos que vibram com a morte de um adversário falam em amor, tolerância e diversidade. Nunca houve tanto ódio embalado em slogans de paz. Esses mesmos, após essa tragédia, começaram a ameaçar a minha vida e a da minha família. Em contrapartida, começamos um movimento para as empresas demitirem os funcionários que estão comemorando, minimizando ou até mesmo justificando a morte de um jovem de 31 anos. E dezenas já foram demitidos. Descobriram que são livres para falar o que quiser, mas a empresa também é livre para demitir quem quiser. Mas além disso, fiz um convite forte para todos que estavam comovidos e indignados. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em outras... Isso aqui é um ponto importante, né? Nós Sim, temos sim. aqui essa questão de seja a extrema-direita que eles têm medo. Não no sentido, ele vai explicar, mas eu já vou adiantando a ideia aqui. A gente precisa reagir principalmente no sentido do debate, no sentido público, do espaço público. A gente tem que reagir de maneira muito eficiente. E dessa forma que a gente está reagindo agora, depois do assassinato violento e cruel do Charlie Kirk, é a forma correta. Alguns esquerdistas aí, que não são radicais, podem sofrer algum tipo de cancelamento injusto? Podem. Mas é como o Nicolas falou. Se você é contrário a isso, se você é contrário a esse tipo de coisa abjeta que esses esquerdistas de extrema esquerda estão fazendo, você tem que se posicionar agora. Você tem que se afastar desse tipo de prática. Debater ideias é o que a direita, é o que os conservadores sempre quiseram. Mas isso não é debater ideias. Uma pessoa desejar a minha morte, querer me extirpar a minha família, a minha religião, isso não é debate. Ele vai citar Cristo aí, e Cristo nunca deixou escarnecer. Nunca se deixou escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Então, ele vai falar sobre mansidão, que não é a mesma coisa de se entregar, de ser frouxo. Palavras: ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua fé de forma extrema. Defenda a sua liberdade de forma extrema. Ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores de forma extrema. E não aceite mais ameaças ou rótulos criminosos que sejam usados contra você por causa disso. Não aceite mais que ninguém, absolutamente ninguém, seja desumanizado, rotulado de fascista, nazista, racista ou o que quer que seja, apenas por discordar das ideias de esquerda. Era isso que o extremista da direita defendia. Case, tenha filhos, construa um legado, passe seus valores, persiga o eterno, procure a verdadeira alegria. E não espere que a situação mude. Para um cristão, essa terra nunca será o nosso paraíso. Ao contrário, ela jaz no maligno. Afinal, Jesus foi um homem perfeito, solidário, humilde de coração, amoroso e bondoso. E ainda assim, foi crucificado, humilhado e menosprezado. E continua sendo por muitos até hoje. E por isso, ele é a resposta contra tudo. Afinal, ninguém humanizou mais o outro do que ele. E segui-lo implica entrar numa dinâmica de sacrifício que não é abstrata nem teatral. É concreta e diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não propôs um ideal romântico de sofrimento, mas um chamado real a assumir por amor e por obediência aquilo que o discipulado exige, até a disposição de dar a própria vida
como Cristo fez. O mundo é mau, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Essa foi a mensagem da esposa do Charlie no dia de sua morte. E o que isso quer dizer? Há uma confusão moral e retórica que precisa ser desfeita. Misericórdia não é covardia. Mansidão não equivale a passividade. O Evangelho não nos chama a sermos cordeiros insensíveis diante do que destrói pessoas e civilizações. Ele nos chama a ser cordeiros com dentes, a conduta de quem domina a própria ira e a sua força da verdade para defender o frágil. Jesus foi manso e humilde de coração, mas jamais omitiu a denúncia da mentira e o poder do tirânico. Expulsou comerciantes do templo, chamou a hipocrisia pelo nome, sofreu por amor e não por aceitação passiva. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para enfrentar o mal sem ser dominado por ele, e sábio o suficiente para usar a força pela verdade e pelo amor. O cristão genuíno reconhece duas verdades ao mesmo tempo. Primeira, a violência gratuita e o ódio não se justificam. Segunda, a omissão perante a injustiça é cúmplice do crime. Assim, combater o mal é um dever que se realiza por meios morais, culturais e espirituais, e, quando necessário, institucionais. Isso significa agir com coragem, inteligência e prudência, não com fúria desordenada. Pedro, quando subiu àquele púlpito em Jerusalém, não negociou o evangelho, enfrentou a massa, denunciou o pecado e por isso foi preso, escarnecido e finalmente martirizado. Sua luta foi pública e corajosa. Proclamar a verdade mesmo diante do poder político e religioso. Estevão, acusado, humilhado e apedrejado. Sua defesa foi um balanço lúcido da história de Israel e uma acusação direta à cegueira do seu povo. Paulo enfrentou disputas, tribunais e perseguições. Não se escondeu. Pregou nas praças, escreveu cartas que demoliam sofismas teológicos e organizou comunidades que mudaram todo o mundo. William Wilberforce, batalha política persistente e estratégica pela abolição da escravidão no parlamento britânico. Prova de que o combate moral passa também pela política e pela perseverança. Martin Luther King Jr., resistência não violenta, organizada e corajosa contra estruturas injustas. Dietrich Bonhoeffer, coragem teológica e prática ao enfrentar o nazismo. Pagou com a vida por recusar a normalização do mal. Então, como devemos agir? Denunciar a falsidade e a corrupção com coragem intelectual. Estudar, argumentar e expor erros e mentiras. A igreja é a escola de caráter, disciplina, educação moral, formação doutrinária e solidariedade. Mas, infelizmente, inúmeras igrejas têm se convertido isso é importante. pela estética do bem-estar. Melodias emotivas, uma atmosfera agradável e pregações que amaciam o ego, em vez de proclamarem a verdade que suscita conversão e transformação interior. Precisamos abandonar essas práticas e construir comunidades sólidas. O campo político e jurídico não é terreno proibido, é lugar de batalha. Participar, influir em leis, defender os indefesos, tudo isso é serviço cristão. Produzir cultura, livros, debates, arte e educação para moldar gerações. Quem define a linguagem e a imaginação controla, em larga medida, o futuro. E eles tentaram calar com uma voz, acreditando que iriam nos amedrontar. Não, criaram uma geração sem medo, que nem mesmo a morte nos parará. Mas pelo contrário, a morte de um dos nossos somente nos fortaleceu, porque sabemos que o verdadeiro legado não se enterra com o corpo, mas cresce na coragem de quem fica. Que essa mensagem chegue para milhões de jovens em todo o mundo, que já não são mais os mesmos, desde a morte do Charlie Kirk. Nesse sentido, você está convidado. Seja o extremista que eles tanto têm medo. Muito bom. Cara, não, vídeo sensacional e termina com um clipezinho falando e mostrando vários tipos de família e amor entre as pessoas. Elvis, ele falou sobre a cultura muito forte agora nessa última parte, né? E é o que fazer, né? O que fazer? Esse mal que vem acontecendo, a gente sabe que o mundo não vai ser perfeito. A gente, como cristão, a gente entende isso, que o mundo não vai ser perfeito, como ele mesmo falou. E algumas pessoas podem chegar aqui e argumentar: mas como vocês sabem que vocês estão do lado certo? A gente não está comemorando a morte de um inocente, cara. A gente não está comemorando a morte de um inocente. O nosso lado é o que construiu todas as benesses do mundo ocidental. Nós estamos do lado certo. Todo dia a gente tem uma prova disso. O Tony lembrou aí da defesa que os esquerdistas estão fazendo ao Jimmy Kimmel, que comemorou quando Donald Trump teve o seu perfil no X derrubado, que comemorou
quando Tucker Carlson foi demitido da Fox News, sem dizer várias outras coisas, vários outros comentários terríveis que ele fez. E eu também não lembro se ele defendeu alguma vez Gina Carano, só para dar mais um exemplo. E eu torço para que esse vídeo aí viralize, já viralizou, né? Que ele chegue também a mais milhões de pessoas, como vários vídeos do Nicolas chega. E principalmente a você aí, que é um empregador, que é um empresário, que ainda não entende que a gente precisa fazer um levante para que os conservadores tenham realmente espaço. Deixa seu comentário, meu querido herói, minha querida heroína. O que você achou desse vídeo? Se você concorda, o que você discorda. O que você está fazendo agora nesse momento para mudar essa situação? O que você está fazendo? Essa última parte foi muito importante que o Nicolas fez. Produzir. Vamos produzir. Vamos produzir, vamos consumir. Vamos mudar essa programação mental, né? Essa programação mental que fizeram conosco. Nós dormimos durante muito tempo. A gente precisa acordar. De verdade, estar acordado. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis em Mar.